Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Hoje a gente tem uma notícia do site World of Hill, que pode ser vista como um alívio para muitos fãs de Star Wars. A produção do próximo filme da Rey foi adiada indefinidamente. Vamos analisar todos os detalhes dessa decisão e entender o que isso significa para o futuro da saga. Será que a Disney está finalmente ouvindo os fãs? Fiquem até o final porque a gente tem muito a discutir sobre os erros cometidos pela Disney até agora e por que essa notícia pode ser uma luz no fim do túnel. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha e não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito a entregar ele para mais pessoas. Considere também fazer uma doação para o canal, apoiar o canal, né? Isso vai realmente ajudar a gente a criar mais conteúdo para vocês. Beleza? Feito o jabá então, bora pro trampo. Eu não conhecia o site World of Hill e fiquei na dúvida se eu deveria fazer um vídeo ou não. Eu dei uma pesquisada e eles têm várias notícias comprovadas, então pode ser realmente verdade. Mas até sair uma confirmação oficial disso, vamos tratar como um rumor. Primeiro, vamos recapitular rapidinho o que a gente sabe sobre o filme da Rey. Em abril de 2023, durante a Star Wars Celebration em Londres, foi anunciado que a gente teria um novo filme focado na Rey. Daisy Ridley voltaria para o papel e o filme seria dirigido por Sharmeen Obaid-Chinoy. A trama prometia seguir a Rey tentando reconstruir a Ordem Jedi cerca de 15 anos depois dos eventos de Ascensão Skywalker. Desde esse anúncio, a ansiedade só aumentou. Mas será que a gente realmente precisava desse filme? Desde que a Disney assumiu a franquia Star Wars em 2012, a saga passou por uma série de altos e baixos. E verdade seja dita, mais baixos do que altos. Embora a aquisição tenha trazido novos filmes e séries, a qualidade e a recepção desses novos conteúdos tem sido altamente questionável, isso para dizer o mínimo. Vamos começar pelo começo e examinar os problemas que surgiram com a nova trilogia. Quando o Despertar da Força foi lançado em 2015, os fãs estavam empolgados com o retorno da saga ao cinema. O filme prometia uma nova geração de heróis e uma continuação da história que a gente conhecia. Só que rapidamente ficou claro que a Disney estava mais interessada em replicar a fórmula dos filmes originais do que em criar algo verdadeiramente novo e inovador. O filme foi criticado justamente por ser uma cópia quase direta de Uma Nova Esperança, sem trazer nada de substancialmente novo. Depois veio Os Últimos Jedi, dirigido por Rian Johnson. Esse filme dividiu profundamente a base de fãs. Alguns gostaram da tentativa de subverter expectativas e trazer uma nova direção para a saga, enquanto outros ficaram indignados com as escolhas narrativas que desrespeitaram o legado de personagens amados como Luke Skywalker, que havia sido um símbolo de esperança e heroísmo e foi retratado como um recluso amargurado que deixou muitos fãs frustrados e desapontados. Por fim, a gente teve A Ascensão Skywalker, dirigido por J.J. Abrams. Esse filme tentou corrigir o curso depois da recepção mista de Os Últimos Jedi, mas acabou sendo uma colcha de retalho apressada, confusa, a trama foi criticada porque foi incoerente, por depender de reviravoltas mal justificadas, tipo o retorno do Palpatine. A tentativa de agradar todo mundo acabou por não agradar ninguém, e a trilogia terminou em um tom de desapontamento e confusão. Além dos problemas com os filmes, teve uma série de decisões controversas nos bastidores. Mudanças constantes de diretores, roteiristas, isso indicava uma falta de direção clara e coesa para a franquia. Projetos foram anunciados e em seguida cancelados, criando uma sensação de incerteza e de desorganização. As falhas da nova trilogia não só afetaram a qualidade dos filmes, mas também afastaram muitos fãs. A fanbase de Star Wars é uma das mais dedicadas e das mais apaixonadas do mundo. E ver o tratamento desrespeitoso de personagens e histórias que eles amavam foi um golpe muito duro. Muitos fãs sentiram que a Disney estava mais interessada em ganhar dinheiro do que em honrar o legado de Star Wars. Aí vai ter alguém que vai dizer: "Ah, mas é uma empresa, tem mais é que se preocupar com o dinheiro mesmo." Queridão, dá para fazer as duas coisas e garantir uma receita muito boa e por muito tempo. Focando só no dinheiro, eles perderam a fanbase e a receita já era, porque os filmes e as séries estão todos flopando. Então, quando foi anunciado que o próximo filme da Rey estava adiado indefinidamente, muitos fãs viram isso como uma possível boa notícia. Mas por quê? Vamos explorar isso mais a fundo. A personagem Rey, embora inicialmente bem recebida, se tornou uma figura controversa entre os fãs. Muita gente criticou a caracterização dela como uma Mary Sue, uma personagem sem falhas, com habilidades inexplicáveis. Sua jornada, que deveria ter sido uma história de crescimento, de descoberta, muitas vezes parecia forçada e apressada. A revelação de que ela era neta do Imperador Palpatine foi vista como uma tentativa desesperada de criar um vínculo artificial com a trilogia original.
A decisão de adiar o filme da Rey pode ser uma oportunidade para a Disney reavaliar sua abordagem à franquia Star Wars. Talvez seja hora de admitir que a direção que eles tomaram com a nova trilogia e com as séries não funcionou e que é preciso uma nova visão e uma nova estratégia. Uma das críticas mais comuns aos novos filmes de Star Wars é a falta de uma visão coesa e uma direção clara. A trilogia original e os prequels, apesar dos seus defeitos, tinham uma narrativa clara e coesa conduzida pelo George Lucas. Com a nova trilogia, parecia que cada filme estava sendo feito sem um plano claro, resultando numa história desconexa e inconsistente. Agora, com o adiamento do filme da Rey, a Disney tem a chance de voltar à prancheta e criar algo que realmente ressoe com os fãs. Isso pode significar dar mais tempo para desenvolver um roteiro sólido, contratar diretores, roteiristas que realmente entendem e respeitam o universo Star Wars e talvez até explorar novas direções e histórias que não dependem dos personagens e de tramas já estabelecidas. Outra área onde a Disney pode ter errado é na superprodução de conteúdo de Star Wars. Desde que eles assumiram a franquia, a gente viu uma enxurrada de novos filmes e séries. Embora isso tenha mantido a marca Star Wars no centro das atenções, também resultou numa saturação do mercado e uma diminuição na qualidade do conteúdo. O problema aqui não foi nem saturar o mercado, foi diminuir a qualidade. Cada novo lançamento parecia ser mais uma tentativa de capitalizar sobre a nostalgia e a lealdade dos fãs, em vez de criar algo verdadeiramente inovador e excitante. O adiamento do filme da Rey pode ser uma indicação de que a Disney está começando a perceber isso. Em vez de continuar a lançar novos projetos apressadamente, talvez eles estejam reconhecendo a necessidade de dar mais tempo e atenção a cada novo projeto, garantindo que cada um seja digno ao legado de Star Wars. Falando em legado, é importante lembrar que Star Wars não é só uma franquia de filmes. É um universo rico, vasto, com um lore profundo que se estende por livros, quadrinhos, colecionáveis, jogos e séries de TV. Algumas das melhores histórias de Star Wars surgiram fora dos filmes. E talvez seja a hora da Disney começar a explorar mais essas outras mídias. As séries de TV no Disney Plus, como The Mandalorian, mostraram que tem um apetite enorme por histórias bem contadas dentro do universo de Star Wars. As 2 primeiras temporadas de The Mandalorian conseguiram capturar a essência do que torna Star Wars especial, ao mesmo tempo em que introduziam novos personagens e exploravam novas partes da galáxia. Além disso, tem todo um universo expandido de Star Wars que foi praticamente ignorado pela Disney. Livros, quadrinhos e jogos têm contado histórias incríveis e explorado novos aspectos do universo de Star Wars por décadas. Em vez de tentar reescrever a história ou introduzir novos personagens que nem sempre ressoam com os fãs, a Disney poderia começar a adaptar algumas dessas histórias já existentes para o cinema e para a TV. O universo expandido está cheio de personagens fascinantes e histórias emocionantes que poderiam facilmente se tornar filmes ou séries de sucesso. Um exemplo disso, a série de livros Herança do Império, escrita por Timothy Zahn, apresenta um dos vilões mais icônicos do universo de Star Wars, o Grande Almirante Thrawn. Adaptar essa série para uma trilogia de filmes poderia ser uma maneira de revitalizar a franquia e reconquistar os fãs. Outro ponto a ser considerado é a necessidade de dar mais voz aos criadores que realmente entendem e respeitam o universo de Star Wars. Dar mais poder a criadores assim poderia resultar em conteúdo que realmente ressoe com os fãs. Como foi feito até agora, com roteiristas que nem sabiam que Luke e Leia eram irmãos, não está dando muito certo não. No fim das contas, o adiamento do filme da Rey pode ser uma bênção disfarçada. Pode ser a oportunidade que a Disney precisa para parar, refletir e reavaliar sua abordagem à franquia Star Wars. Em vez de continuar a lançar novos projetos apressadamente, eles podem começar a focar na qualidade em vez da quantidade, criando histórias que honrem o legado da saga e que reconquistem a confiança dos fãs. Embora o adiamento do filme da Rey possa parecer uma notícia decepcionante à primeira vista para algumas pessoas, eu vou dizer que eu estou respirando aliviado. Isso pode, na verdade, ser uma boa para os fãs de Star Wars. Pode ser o primeiro passo em direção a um futuro onde a franquia é tratada com o respeito e o cuidado que merece, resultando em histórias que são tão épicas e memoráveis quanto as originais. Agora vamos explorar mais profundamente como a Disney pode aprender com os erros do passado e construir um futuro mais promissor para a franquia. A nova Ordem Jedi. Uma abordagem necessária? A decisão de centrar o próximo filme na personagem Rey e na reconstrução da Ordem Jedi levantou muitas preocupações entre os fãs. Muitos sentiram que a história da Rey já havia sido explorada de forma suficiente e até excessiva na nova trilogia, e que insistir em continuar com essa linha narrativa poderia ser um erro.
Francamente, eu concordo. Eu acho que a reconstrução da Ordem deveria ficar nas mãos de um novo personagem, talvez um descendente da Rey. Não sei. Os Jedi são um pilar central do universo de Star Wars, mas a representação deles nos últimos filmes foi problemática para muitos fãs. A caracterização dos Jedi na terceira trilogia, que é a da Disney, muitas vezes parecia desconectada do que os fãs aprenderam a amar nos filmes originais e prequels. O conceito de uma nova ordem Jedi sob a liderança da Rey parecia uma tentativa forçada de prolongar uma história que já havia cumprido seu propósito. Além disso, cada trilogia teve seu protagonista. Nos episódios 4, 5 e 6 foi Luke Skywalker. Nos episódios 1, 2 e 3 foi Anakin Skywalker. Nos episódios 7, 8 e 9 foi Rey. Uma nova trilogia deveria ter um novo protagonista. Minha opinião. A questão da força. Um dos maiores pontos de discórdia na nova trilogia foi a maneira como a força foi tratada. Em vez de explorar novos conceitos e aprofundar a mitologia já existente, os filmes muitas vezes apresentaram habilidades e poderes da força que pareciam surgir do nada, sem uma explicação, uma construção adequada. Isso diminui o impacto e a mística da força, tornando ela um recurso de conveniência narrativa em vez de um elemento místico e poderoso. O retorno à construção cuidadosa e respeitosa da mitologia da força seria um passo importante para reconquistar a confiança dos fãs. Em vez de introduzir novos poderes de forma arbitrária, moda louco, a Disney poderia se concentrar em explorar os mistérios da força de maneira que honre seu legado e expanda sua profundidade. A necessidade de coesão criativa. Uma das críticas mais recorrentes à trilogia sequencial foi a falta de coesão narrativa entre os filmes. A mudança de diretores e visões criativas entre o Despertar da Força, Os Últimos Jedi e a Ascensão Skywalker resultou em uma narrativa desconexa e muitas vezes contraditória. A saga parecia estar sendo escrita em tempo real, sem um plano claro e conciso. Para futuros projetos, a Disney deve garantir que haja uma visão unificada e um roteiro bem elaborado desde o início. Projetos de grande escala, como uma nova trilogia ou série, necessitam de uma liderança criativa sólida e consistente para garantir que a história flua de maneira lógica e satisfatória. Ou seja, Kathleen Kennedy precisa sair. A Lucasfilm não é lugar para ela, ela avacalhou com Indiana Jones e com Star Wars. Já deu, a gente não tem mais paciência com essa mulher. Aprender com os erros do passado e planejar meticulosamente pode fazer uma grande diferença na qualidade e na recepção das novas histórias. A importância dos personagens. Eles são o coração de qualquer história, e Star Wars é uma franquia riquíssima em matéria de personagens icônicos e memoráveis. Só que muita gente sentiu que os novos personagens introduzidos pela Disney não receberam o desenvolvimento e a atenção que eles mereciam. Personagens como Finn, Poe Dameron e a própria Rey, que começaram com um grande potencial, muitas vezes foram relegados a papéis secundários, sem arcos narrativos significativos. A Rey, por exemplo, embora seja uma personagem central, foi criticada por muitos porque ela não teve desenvolvimento. Ela parece invencível desde o primeiro momento. É uma personagem com uma jornada bem definida e desafios bem reais teriam sido mais cativantes e inspiradores. Futuros projetos devem se concentrar em criar personagens profundos e complexos, com arcos narrativos bem desenvolvidos e motivações claras. Isso não só enriqueceria as histórias, mas também criaria um vínculo mais forte com o público. O papel das séries de TV. As séries de TV no Disney Plus provaram ser um sucesso e um fracasso ao mesmo tempo, tanto em termos de qualidade quanto de recepção dos fãs. The Mandalorian é um exemplo perfeito de como explorar novos personagens e histórias dentro do universo de Star Wars pode ser uma fórmula vencedora. A série conseguiu capturar a essência do que faz Star Wars especial enquanto introduzia novas narrativas e expandiu o universo de maneira significativa. Talvez o futuro de Star Wars esteja mais em explorar essas histórias menores, mas profundamente conectadas ao universo maior. Séries como The Mandalorian, Ahsoka e Andor têm mostrado que tem muito espaço para inovação e criatividade fora das trilogias de filmes. A força do universo expandido. O universo expandido de Star Wars sempre foi um tesouro de histórias incríveis e personagens fascinantes. Livros, quadrinhos, jogos, eles exploraram muitas áreas do universo que os filmes nunca tocaram. No entanto, desde que a Disney assumiu, grande parte desse conteúdo foi relegado ao status de lendas, deixando muitos fãs desapontados. Tem um potencial enorme em revisitar e adaptar essas histórias para novas audiências. Personagens como o Grande Almirante Thrawn, Mara Jade
e muitos outros poderiam ser trazidos para o cânone atual, oferecendo novas e emocionantes direções para essa franquia. A volta dos clássicos. Uma das razões pelas quais a trilogia original e até mesmo as prequels são tão amadas é que elas respeitam e expandem a mitologia de Star Wars de maneira significativa. George Lucas tinha uma visão clara para sua saga, e essa coesão é o que tornou esses filmes tão icônicos. A Disney pode aprender muito ao revisitar as raízes do que fez Star Wars tão especial em primeiro lugar. Focar na construção de mundos rica, narrativa coesa e personagens complexos pode ajudar a recuperar o espírito original da franquia. O adiamento do filme da Rey pode ser uma oportunidade para a Disney reavaliar sua abordagem e corrigir o curso da franquia Star Wars. Em vez de continuar a perpetuar os erros do passado, eles têm a chance de aprender com esses erros e criar um futuro mais promissor para a saga. Ao focar em uma narrativa coesa, desenvolvimento de personagens ricos e exploração respeitosa ao mesmo tempo que inovadora da mitologia da Força, a Disney pode reconquistar a confiança e a lealdade dos fãs de Star Wars. O universo da franquia é vasto e cheio de possibilidades, e com a abordagem certa, ele pode continuar a crescer e encantar novas gerações de fãs. E era isso, pessoas, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. Lembrem que agora nós temos o nosso clube de membros. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e fiquem todos com Deus.